Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, espero que vocês estejam bem. Essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Porque o que acontece, galera? Esse vídeo, na verdade, era pra ter sido uma live que foi no canal no dia 30 de dezembro. Assim, no dia 30 eu tava fazendo live pra vocês. Porém, a pessoa que não configurou o OBS direito e ficou uma merda a qualidade da live. Então, eu estou regravando esse vídeo pra deixar aqui no canal pra vocês poderem acompanhar o que aconteceu lá na live, tá? Então eu vou falar mais ou menos sobre o que aconteceu, eu vou tratar um pouquinho do assunto. Não vai ser igual uma live, obviamente, porque não vai ter o contato com a galera. Mas pelo menos para quem está acompanhando aqui no canal vai saber o que aconteceu nessa live, na última live de 2022. Então primeiro eu quero dar alguns recados para vocês do motivo do Snow e da Rosa não estarem aqui comigo. É porque a gente está fazendo essa live diferente. A live do dia 6, do dia 13, hoje, o dia que você está vendo essa live aqui no YouTube, você está vendo no dia da estreia, tá rolando uma live lá no canal também, feita pelo Snow, no mesmo estilo dessa minha. E no dia 13 vai ter uma live também da Rosa, que a gente vai falar sobre os nossos personagens no RPG Arcade, uma aventura não oficial de ordem paranormal. Então dá uma olhadinha, veja esse vídeo, depois aparece lá para ver o vídeo do Snow e o vídeo da Rosa, para vocês conhecerem os nossos personagens, tá? E aí, falando algumas mudanças do canal aqui para 2023, para começar, a gente vai mudar a data das lives. As lives que aconteciam toda sexta-feira, 8h30 da noite, vão passar a acontecer a partir do dia 21, vai ser no sábado, 11h30. E o motivo disso é porque a Rosa conseguiu um emprego e o horário dela tá um pouco complicado referente ao meu horário. Então essa foi a única solução que a gente teve para continuar fazendo as lives aqui para vocês, é fazer com que as lives saiam todo sábado, 11h30. Mas isso vai acontecer a partir do dia 21 de janeiro de 2023, seja lá o dia que você está vendo esse vídeo. E as outras novidades é o seguinte: durante a semana, em alguns dias alternados, a Rosa simplesmente vai fazer algumas lives aqui surpresa para vocês. Então acompanhe o canal, acompanhe as nossas redes sociais, que vai ser onde a gente vai explicar, que vai divulgar quando essas lives vão acontecer. Fora que a gente está colocando uma porrada de coisa legal lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. Então segue a gente em todas as redes, só procurar lá Ordo Karaoke, que vocês vão nos encontrar, tá? E outro aviso também é que eu vou passar a fazer lives também individuais aqui no canal da Ordo Karaoke, que vão acontecer toda quarta-feira, começando às 7h30 da noite, tá? Então, ó, vocês têm 3 lives durante a semana para assistir. As lives surpresas da Rosa, as minhas lives toda quarta-feira e as lives da Ordo Karaoke, que no dia 6 e dia 13 ainda vão ser na sexta-feira, 8h30, mas a partir do dia 21 vai ser todo sábado às 11h30 da noite. Fechou? E galera, como eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, sim, terceira vez. A primeira foi o problema da configuração do Discord. A segunda vez foi porque no final do vídeo acabou a luz aqui onde eu moro. Então eu tô tendo que regravar de novo. Mas tudo bem, então eu vou passar já pra parte sobre a criação da minha personagem, da Alice Snow, pra vocês conhecerem um pouquinho sobre a Alice. Pra quem assistiu nossas lives, pra quem acompanha as nossas lives, deve se lembrar que o filho do Chocobo, ele convidou eu, a Rosa e o Snow, para participar do novo RPG dele, o Arcade. Beleza, galera? E aí, a gente acabou criando os nossos personagens, e essas lives aqui vão servir para falar um pouquinho sobre os personagens e tudo mais. Mas antes de falar sobre os personagens, vocês vão ver aqui na tela agora, tá? Vou colocar aqui para vocês verem o teaser de Arcade, que ficou pronto no dia da live, no dia 30. Eu fiz um react na live, mas infelizmente não deu pra salvar. Aquele vídeo a configuração do meu vídeo tá uma droga. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem como vai funcionar o RPG, beleza? Então, eu vou ter que mexer aqui um pouquinho nessa música que tá acontecendo aqui de fundo, que inclusive, pra quem tá acompanhando as lives, sabe que essa música também já foi, né, da chamada do vídeo, da chamada do RPG. Foi o primeiro trailer que foi postado pelo filho do Chocobo, que foi postado
no dia 14 de dezembro, lá no canal dele. Então vocês podem ir lá para vocês poderem ver esse trailer e ver também o trailer que eu vou passar aqui para vocês. O canal dele tá cheio de coisa bacana, então se inscreve lá também. Além de, claro, ter inscrito no nosso canal. Eu espero que vocês estejam inscritos aqui. E vamos passar aqui, vou abrir, deixa eu só... É porque eu esqueci de abrir antes, gente. Assim, acabou de cair a luz aqui, voltou agora há pouco. Eu preciso gravar porque se eu não gravar agora, eu não sei quando eu vou conseguir gravar. Eu preciso que esse vídeo esteja pronto para vocês assistirem logo, logo. Então, eu acabei abrindo o computador aqui, começando a gravar logo, antes que dê mais algum problema. Então, peraí, deixa eu rodar aqui. Vou ajustar aqui as configurações dele pra ficar legalzinho pra vocês. Só mais um pouquinho. Porque o meu computador, coitado, tá sofrendo. O meu processador, ele não tá dando conta. Mas em breve eu vou estar melhorando ele aqui, pra que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Deixa eu pausar a música. Mudar agora aqui pra tela, para que vocês possam ver a tela. Deixa eu aumentar aqui. Galera, o meu monitor ele é meio esquisito, ele é quadrado. Então, eu não sei. Pera aí, não começa não, filho. Assim, gente, meu computador não me obedece. É a luz que cai, entendeu? Eu definitivamente... Eu não me dou bem muito com ele, muita energia não, entendeu? Eu diminuí um pouquinho aqui para poder vocês conseguirem assistir a tela toda. Show, beleza. E vão assistir junto comigo então o teaser de Ordem Paranormal Arcade. Lembrando que essa é uma aventura não oficial de Ordem Paranormal. Em 2012, ano este que é cercado de várias teorias conspiracionistas e suposições de fim de mundo, 2 doutores cientistas do Rio de Janeiro estão em busca de avanços tecnológicos e científicos com suas pesquisas, e não medem esforços para isso. Eles descobrem e constroem coisas que podem mudar a vida da sociedade brasileira e potencialmente do mundo. Enquanto isso, um grupo de pessoas se junta para formar uma organização que visa investigar ações sobrenaturais, procurando informações que possam ajudar na busca do paranormal e como ocultar a existência disso para o público. Uma loja de fliperamas antigos, o mistério no ar, o sumiço de muitas pessoas e a instabilidade da membrana. Tudo está conectado. O receio do desconhecido alimenta o medo, e o medo é real. A realidade pode ser surreal. O que é real e lógico? O caos é inevitável. O que pode estar acontecendo de errado com o espaço e tempo? Seja bem-vindo a Arcade, uma aventura não oficial de Ordem Paranormal RPG. Gente, meu computador não tá aguentando passar o trailer. Então eu peço desculpas pra vocês. Aparece lá no canal do Filho do Chocobo. Eu vou deixar o link para que vocês possam acompanhar lá no canal, tá? E assim vocês possam ver direitinho o trailer. Mas só pra gente poder ficar ciente aqui, de mais ou menos, né, pra vocês entenderem o universo que se passa a história, eu vou ler pra vocês aqui a sinopse, que é esse texto que ele fala ali no trailer, tá? Em 2012, ano este que é cercado de várias teorias conspiracionistas e suposições de fim de mundo, 2 doutores cientistas do Rio de Janeiro estão em busca do avanço tecnológico e científico com suas pesquisas. E não medem esforços para isso. Eles descobrem e constroem coisas que podem mudar a vida da sociedade brasileira e potencialmente do mundo. Enquanto isso, um grupo de pessoas se junta para formar uma organização que visa investigar ações sobrenaturais, procurando informações que possam ajudar na busca do paranormal e como ocultar a existência disso para o público. Uma loja de fliperamas antigos, um mistério no ar, o sumiço de muitas pessoas e a instabilidade da membrana. Tudo está conectado. O receio do desconhecido alimenta o medo, e o medo é real. A realidade pode ser surreal? O que é real e lógico? O caos é inevitável. O que pode estar acontecendo de errado com espaço e tempo? Seja bem-vindo a Arcade,
uma aventura não oficial de ordem paranormal RPG. Vou deixar o trailer para vocês pesquisarem, tá bom? Darem uma olhadinha para vocês verem como tá o design, que tá lindo, cara. Eu fiquei muito chateado que eu não consegui passar aqui agora. Mas eu juro pra vocês, eu vou melhorar essas coisas aqui. Eu tô começando a usar o OBS agora, gente. Por isso que tá ainda esse caos. Eu preciso trabalhar um pouquinho, descobrir um pouquinho mais como uso o OBS pra conseguir fazer umas lives legais pra vocês. Mas acredite em mim, eu vou melhorar, beleza? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês Alice, tá? Que é a minha ocultista. Galera, eu vou botar aqui a imagem da Alice bem grande aqui pra vocês verem, pra vocês já conhecerem um pouquinho dela, tá? Ela tá aqui embaixo, bonitinha. E aí eu vou disponibilizar ela aqui pra vocês verem. Essa daqui é a Alice, ok? Ela tem a mascarazinha que se tornou, tipo, a minha marca aqui no canal, entendeu? E aí eu inventei um canal na história pra poder ela usar essa máscara. Como vocês podem ver, ela tem a pele muito pálida, ela tem esse cabelo preto com mechas brancas, tá? Porque ela tem afinidade com a morte, então por isso que ela tem essas características. Ela tem o símbolozinho da Ordem do Karaoka aqui no pescoço dela, que é aquele símbolo que estava ali atrás, né? Esse que vocês já viram aqui, ó. Esse símbolozinho aí é o símbolo da Ordem do Karaoka, tá? E basicamente eu vou deixar ela aqui no cantinho para vocês continuarem acompanhando ela. Ela tem aqui uma listra preta aqui perto aqui dos olhos, que vai até aqui embaixo, que é também mais uma característica da questão dela ter afinidade com a morte. Beleza, pessoal? Vou falar então um pouquinho sobre ela, vou contar a história dela para vocês. E depois eu vou contar um pouco sobre as características dela, né? Para que vocês conheçam mais um pouquinho da Alice Snow. Então vocês vão ter acesso aí à ficha dela. Galera, essa ficha que eu estou disponibilizando agora aqui na tela para vocês verem, não é uma ficha de RPG. Essa é uma ficha do método Snowflake, que é o método para escritores, tá? E que eu acho muito bacana, principalmente para criação de personagem. Então eu separei a parte de criação de personagem para colocar aí para Alice. Se você gostar, se você quiser ter acesso a essa ficha, escreve nos comentários e tal, que eu disponibilizo para vocês, tá? É uma ficha que tem muitos dados, é legal porque você vai conhecendo, descobrindo mais sobre o seu personagem. Tem alguns dados que não tem tanto a ver com RPG, mas te dá uma profundidade maior nas características dele, tá? Então eu vou passar para vocês somente algumas coisas que eu acho importantes para a questão da aventura e depois contar a história dela. Então, galera, vamos lá. O nome dela, Alice Snow. Ela nasceu em 88 e tem 24 anos. Lembrando que a história se passa em 2012, tá? Ela é do Rio de Janeiro, ela é programadora. E apesar dela ser de classe média alta, dela ter uma boa condição financeira por causa dos pais, ela prefere ganhar dinheiro com mais alguma coisa, além de tipo, somente ter dado o dinheiro dos pais. Então aqui não tem nada de interessante, eu já passei essa parte aqui pra vocês. A Alice, ela tem problemas de insônia, tá? Por duas questões. Ela tem muito pesadelo, então ela por vezes ela não consegue dormir direito à noite, ela acorda dos pesadelos, que pra ela são bem reais, entendeu? Então ela, às vezes ela simplesmente prefere não dormir pra exatamente não ter pesadelos. Ou então porque ela tá focada em descobrir alguma coisa pra missão, então ela dorme bem pouco mesmo. E aí algumas informações sobre as opiniões sobre o medo dela, né, que é perder os irmãos. A pior coisa que ela acha que alguém pode fazer na vida é se aliar ao outro lado. O que pode parecer hipócrita pelo fato dela ser uma ocultista, mas quando ela fala assim de se aliar ao outro lado, é se aliar para trazer o outro lado para cá. Vocês vão entender o porquê que ela se aliou ao outro lado, é um pouco diferente disso, tá? Ela morreria ela morreria pelos irmãos, ela com certeza, eles são um ponto fraco dela, porque ela é uma pessoa muito estratégica, ela pensa muito antes de fazer, mas se ela vê os irmãos em perigo, ela com certeza não vai pensar duas vezes antes de fazer o que for necessário para salvar os irmãos, mesmo que isso seja colocando a própria vida em risco. E aqui tem algumas informações que são até mesmo para o mestre, depois para coisa de cenas de interlúdio, né? Mas o que é interessante é o bem mais valioso dela, que é uma soqueira que o pai dela deu quando ela foi aceita, né, para a faculdade.
Ele deu para que, caso algum engraçadinho mexesse com ela, ela desse um soco bem no meio da cara dele. O maior sonho dela é fazer com que os irmãos tenham uma vida normal e curar o Alastor, que é o irmão dela, que tem TDI, que foi diagnosticado com TDI. Melhor memória foi o dia antes da morte dos pais dela, e a pior memória foi o dia da morte dos pais dela. O maior arrependimento dela foi ter fugido com os irmãos e não ter conseguido salvar os pais. E aí vem maior força ao conhecimento, maior fraqueza dela são os irmãos, como eu disse anteriormente. Ela tem muito problema com a autoconfiança, tá? Ela não... É até uma coisa que ela acha que ela é muito fraca, ela não tem muita... Ela não acha que ela teve muitas realizações porque ela não confia em si mesma. Ela tá meio que vivendo no automático desde a morte dos pais dela, quando ela tinha 18 anos. E ela é como se ela sempre estivesse apagando pequenos incêndios. Ela não sabe o que está fazendo, a maioria das vezes, assim, ela é muito focada em tipo, tá, beleza, eu preciso me manter plena, parecer que eu tô plena por causa dos meus irmãos, mas ela tá, tipo, muito desesperada por dentro. Ela se considera muito boa em estratégia, conhecimento e enganação, e se considera muito ruim em força física, emocional e na estabilidade mental, né? E aí vamos falar um pouquinho, aí, tá, eu escolho um ou outro. Ela é planejadora, introvertida, organizada e pessimista. E falando um pouquinho sobre a história dela, né, eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês na história. A história é grande, se não me engano são 7 páginas de história, mas eu vou tentar resumir ao máximo para vocês, porque assim como eu falei, é a terceira vez que eu tô contando essa história. Eu já decorei a história dela, basicamente. O bom foi esse, né? Eu já sei todos os detalhes da história dela. Então, a Alice nasceu, ela foi a filha de empresários, a Regina e o Raimundo, que eram empresários que tinham uma boa condição financeira, então ela teve até uma vida de certa forma luxuosa. Aos 4 anos, a mãe dela engravidou de gêmeos. Quando ela tinha 4 anos, a mãe dela teve gêmeos. E para que ela não sentisse ciúmes, os pais fizeram com que ela participasse ativamente de toda a etapa de gravidez da mãe e tudo mais. Inclusive foi ela que escolheu o nome da Rosalie e do Alastor. Os pais escreveram vários nomes em papeizinhos, nomes de menino e nomes de menina, e ela escolheu o papelzinho, como ela não sabia ler na época, ela escolheu aquele papelzinho que ela achou mais bonito, e esse ficou sendo o nome dos irmãos, né? E os irmãos dela nasceram na virada do ano, no Réveillon. E aí ela foi uma irmã super protetora com os irmãos, né? Ela era aquela irmã que ela estava sempre presente, que estava cuidando ali dos irmãos, principalmente quando eles eram bebezinhos. Ela estava sempre ali, não queria deixar ninguém chegar perto dos irmãos, entendeu? Até que ela foi crescendo, e conforme ela foi crescendo, as coisas foram mudando um pouquinho. Ela foi, tipo, começou a entrar naquela pré-adolescência, entendeu? Os irmãos eram muito novos, então ela começou até a começar a ficar um pouco introvertida. Ela começou a ficar muito tempo jogando videogame e mexendo no computador. E os pais dela, vendo que ela tinha esse interesse muito grande pela área de tecnologia, começaram a investir nela em relação a essa área. Então fizeram ela fazer vários cursos e tudo mais. E o pai dela, né, viu que ela tinha jeito para lidar com isso e começou a fazer com que ela se esforçasse para fazer uma faculdade relacionada à área de tecnologia. E basicamente prometeu para ela que se ela passasse para o que ele considerava ser a melhor faculdade, que era o MIT, se ela passasse para o MIT, ele daria uma casa para ela, carro, bancaria ela durante a faculdade. E ela se esforçou bastante, né, para poder realmente passar para essa faculdade. 2 anos antes dela vir terminar, né, o ensino médio, o pai dela mandou ela e a Rosalie para o Canadá para fazer intercâmbio, e onde as duas aprenderam a falar fluentemente inglês. Mas assim, galera, não achem que eu, Mione, vou falar inglês, tá bom, na live, porque eu não entendo, tá? Só quem vai falar inglês mesmo, só quem sabe inglês é a personagem. Então basicamente ela aprendeu a falar inglês fluente. Terminou o intercâmbio, voltou para o Brasil junto com a Rosalie, e nessa volta, final de ano, depois de ela já ter feito as aplicações para tentar entrar no MIT, ela recebeu uma carta de aceitação e ela foi convidada a estudar no MIT. E a família ficou super feliz e tudo mais, e aí resolveram comemorar bastante.
Então chegou as férias de fim de ano, eles foram pra uma casa que eles tinham, esqueci, em Arraial do Cabo. Eles foram para uma casa de praia que eles tinham em Arraial do Cabo, onde ficaram lá nesse, que seria possivelmente, né, o último férias em conjunto, porque provavelmente ali seria depois quando ela estivesse morando fora, ela teria mais dificuldade de vir para o Brasil e tudo mais. Então eles aproveitaram para comemorar bastante isso. E nessa vibe de comemorar bastante passar lá, eles tiveram esse momento muito bacana durante as férias, principalmente porque a Rosalie e o Alastor, eles quando começaram a entrar na pré-adolescência, eles brigavam muito. E aí, assim, por algum motivo, eles estavam tendo até que um final de ano muito bom, umas férias muito boas, eles não estavam brigando tanto. Mal sabiam eles nessa época que coisas muito ruins iriam acontecer, e isso com certeza seria uma lembrança muito positiva do que aconteceu antes daquela noite. Tudo que aconteceu antes daquela noite era como se o universo estivesse preparando eles para terem boas lembranças, porque a vida deles ia mudar totalmente. O que aconteceu foi que um dia, depois de assim, um dia maravilhoso, onde eles se divertiram, foram para a praia, brincaram, etc. Tiveram aquela dia em família. Eles foram dormir exaustos. E nisso que eles foram pro quarto, tudo mais, todo mundo foi cada um pro seu quarto, os gêmeos pro quarto dele, a Alice pro quarto dela e os pais pro quarto deles. Todo mundo dormindo, a Alice escuta um barulho de alguém batendo na porta dela. Ela acorda meio zonza, abre a porta, e quando ela abre a porta, ela vê os pais dela lutando contra duas pessoas que invadiram a casa deles. A mãe dela fala pra ela correr, pegar os irmãos e fugir. A Alice está meio desnorteada, mas ela acaba acatando o que a mãe mandou. E ela chega no quarto dos irmãos para deparar com uma cena que entraria na memória dela para sempre. Quando ela chega no quarto dos irmãozinhos dela, que tinham 14 anos na época, ela encontra a Rosalie estática, assim, parada em um lado, apavorada, e o Alastor sendo com uma criatura, com as garras de uma criatura assim na cabeça dele, segurando assim na cabeça dele, uma criatura imensa, cheia de pernas, pés, assustadora, segurando o irmãozinho dela. E o irmãozinho dela também ali, como se tivesse quase, como se tivesse virado uma estátua, ele ia tipo parado e sendo consumido de alguma forma por aquela criatura, entendeu? A Alice, ela fica desesperada, ela chama a Rosalie, chama a atenção da Rosalie para tirar a Rosalie do quarto. Ela não sabia o que fazer, porque tipo, ela não tem como pedir ajuda para os pais dela, ela nunca viu uma criatura daquele tamanho, e ela fica muito desesperada nessa hora, mas ela tem que fazer uma coisa, então ela grita para a Rosalie sair dali de perto, e enquanto ela pensa em como tirar o Alastor daquele bicho tremendo que ela tá... a própria Alice, ela fica meio paralisada de medo. A Rosalie, ela começa a sair e nisso ela deixa cair o ursinho que ela tinha, que ela dormia com o ursinho que ela tinha desde a infância. E esse ursinho começa a cantar uma canção de ninar. Nessa hora, a Alice quase entra em desespero, porque o bicho olha na direção da Rosalie e ela pensa que o bicho vai atacar a Rosalie, mas pelo contrário, o bicho parece atordoado com aquela canção de ninar. É nessa hora que a Alice percebe que aquela oportunidade para pegar o Alastor, ela puxa o Alastor, chama a Rosalie e sai correndo com os irmãos da casa. Ela não consegue parar para pensar em tipo pegar o carro da família nem nada, ela simplesmente sai pelas portas do fundo e corre com os dois, corre, sem saber direito para onde estava indo. Ela acaba indo até a praia que tem na casa da família, tem tipo uma floresta atrás e depois tem a praia. Uma floresta, assim, mato, um bosque, sei lá. E depois chega na praia. E ela corre com os irmãos até a praia, corre muito, ela nem se toca como ela conseguiu correr tanto, porque ela não é exatamente a pessoa mais atlética do mundo. Mas ela consegue chegar na praia, deixa os irmãos ali, e ela vai e pede pra Rosalie. Ela vê que o Alastor, ele parece como se fosse um vegetal, um robô, sei lá. Ele não parece estar pensando, ele só tá, tipo, meio que de uma forma que ele não... É como se ele não estivesse ali. Então a Alice pede pra Rosalie ficar ali com o Alastor
e ela volta para casa para ajudar os pais. Ela corre de novo de volta para casa, e quando ela chega em casa, ela depara com uma cena, mais uma cena que ela nunca mais vai esquecer na vida dela. As duas pessoas que invadiram a casa dela estão mortas no chão, o pai dela também está morto. E um ser gigantesco, abominável, com duas cabeças e uma espécie de uma barriga no meio do estômago, uma barriga no meio do estômago, claro, uma boca no meio da barriga, com dentes enormes, entendeu? Tá ali e a mãe dela tá lutando contra essa criatura. Só que a criatura pega a mãe, quando ela pega a mãe assim, a mãe vê a Alice e fala pra Alice correr. A Alice na hora fica sem conseguir se mexer, ela não consegue correr na hora e não consegue correr nem pra fugir daquilo e nem pra ajudar a mãe. Ela só vê a mãe dela sendo destruída por aquela criatura que pega e dá uma mordida no pescoço da mãe dela, matando a mãe dela na hora, ali na frente dela. A criatura olha na direção dela e a Alice ainda não está sentindo as pernas, ela não consegue se mexer, quando ela vê que atrás da criatura tem um homem. E ela percebe que provavelmente aquele outro invasor, né, os pais dela não tinham conseguido matar, etc, e aquele outro invasor devia estar de alguma forma controlando aquela criatura. Quando ela vê isso, ela pensa na mesma hora nos irmãos, ela pensa que os irmãos podem estar correndo perigo, seja lá o que aquele invasor era, o que aquela criatura era, ela precisava salvar, ela precisava ir atrás dos irmãos e levar os irmãos para um lugar seguro. Ela, na hora, ela consegue correr, ela passa pelo carro da família, pega o carro, o que é muito bom em dirigir, porque ela já não está aguentando mais correr de um lado para o outro. Ela pega o carro e dirige para a praia onde estão os irmãos dela. Nesse meio tempo, ela percebe que ela está muito lascada. Os pais dela acabaram de morrer. De uma forma inexplicável, o que eram aquelas criaturas, o que foi aquela criatura que ela viu com o irmão. E agora ela se vê assim como a responsável pelos irmãozinhos dela. Então ela fica desesperada, ao mesmo tempo que nervosa, mas ela sabe que a primeira coisa que ela tem que fazer é ir atrás dos irmãos e procurar ajuda. Então ela encontra os irmãos na praia, põe eles no carro e vai até uma delegacia para contar o que aconteceu. Só que os policiais não acreditam muito na questão de um ser grotesco com duas cabeças, um outro cheio de pata. Eles não acreditam nas histórias deles. Mesmo ela falando, os irmãos falando daquelas criaturas, eles riem, mas não chegam a rir deles provavelmente, né? Mas não acreditam neles, vão até a casa, não encontram nenhum indício dessas criaturas e simplesmente dão uma investigação, né, como latrocínio, né? Falam que foi um latrocínio e pá, e terminam assim, marcam lá como espécie de um latrocínio normal, um roubo normal. Mas a Alice sabe que não foi um roubo normal, não foi um simples latrocínio, não foi um ladrão que entrou na casa dela. Ela sabe o que ela viu, ela sabe o que matou a mãe dela, ela sabe o que estava no quarto do irmão dela. E aquilo com certeza não era nada que ela pudesse explicar. Bem, de qualquer forma a vida segue e a Alice agora se vê na responsabilidade de cuidar dos irmãos. A essa altura ela já esqueceu completamente o fato de que ela tinha uma vaga numa universidade. E ela sabe que agora ela precisa tentar colocar ordem nas coisas. Ela precisa passar pelo luto, passar pelo trauma e ajudar os irmãos a enfrentarem isso. E basicamente cada um dos irmãos foi lidando com isso de uma forma diferente. A Rosalie é o que a Alice se preocupou menos. A Rosalie, ela mudou pra caramba. Ela antes era uma patricinha, entendeu? E agora ela virou uma garota focada em estudar muito e fazer academia, luta, essas coisas. A Alice sabia que tinha uma coisa diferente com a Rosalie. Ela sabia que esse não era um comportamento normal. Mas era bom que a garota tivesse, sim, investindo em ocupar o tempo dela com coisas que seriam benéficas para a vida dela. Então a Alice deixou que ela passasse por esse trauma, enfrentasse esse trauma da forma que ela deveria enfrentar, da forma que ela queria enfrentar, que era se ocupando a maior parte do tempo. Inclusive ela começou a ter uma meta de querer seguir carreira militar e a Alice achou que isso
seria ótimo para ela se focar. Com o Snow foi de um pouquinho diferente, com o Alastor foi um pouquinho diferente, porque o Alastor começou a escutar vozes, a ver pessoas, a ver coisas que não existiam, e a Alice não sabia o que estava acontecendo com ele, então ela resolveu levá-lo no médico, psicólogo, foi procurar tratamento para ele. Foi quando ela descobriu, né, quando ele foi diagnosticado com TDI, e a Alice foi vendo os melhores tratamentos para o irmão. Como ela não ia mais fazer o MIT e tinha um dinheiro que os pais tinham guardado dessa faculdade, ela optou por pegar esse dinheiro e procurar os melhores tratamentos para o Alastor, para que ele pudesse ser curado do que quer que tenha do TDI ou de qualquer outra coisa que ele tivesse ali. Enquanto isso, a forma da Alice conseguir passar por essas coisas foi tentar descobrir a verdade, tentar entender o que tinha acontecido. E foi aí que ela descobriu muitas verdades, não só sobre o que aconteceu, mas sobre quem os pais dela eram verdadeiramente. Eles não eram simples empresários que tinham que viajar várias vezes para fora do estado. Eles não eram pessoas que trabalhavam com coisas que os outros conhecem. Os pais dela eram agentes de uma organização chamada Ordo Realitas. Breve nome. Ordo Realitas. E eles lutavam contra o paranormal. Essa era a verdadeira profissão dos pais dela. Aquela ideia de serem empresários era tudo uma fachada. Ela começou a pesquisar sobre isso e descobriu que existia muito mais no mundo que ela conhecia. Existia o outro lado, que era nosso mundo era uma realidade protegida por uma membrana que enfraquecia cada vez mais e fazia com que criaturas, como aquelas duas criaturas que atacaram o irmão dela, os irmãos dela, que atacaram o Alastor e atacaram a mãe dela, eram criaturas do outro lado. Ela descobriu, inclusive, que a criatura que atacou o Alastor era um bicho-papão, e a criatura que matou a mãe dela era uma aberração de carne. E bem, ela começou a pesquisar dia e noite sobre isso, tentar descobrir direito sobre o que estava acontecendo, tentar entender por que os pais dela esconderam isso dela durante tanto tempo. E aos poucos ela foi descobrindo que os pais dela não mentiram só sobre a profissão e o mundo paranormal. Eles mentiram basicamente sobre tudo. Por exemplo, os pais dela falavam que eram aqueles tipos de pessoas que pareciam não lidar tão bem com a tecnologia. Mas eles sabiam muito bem sobre tecnologia. Eles tinham atrás do quarto, uma das outras coisas que ela descobriu, é que atrás do quarto dos pais dela tinha uma passagem secreta que dava uma espécie de um QG, um quartel-general, onde ela encontrou muito mais informações sobre essas criaturas, sobre esses seres do outro lado, sobre a Ordo Realitas e muito mais coisas que ela poderia prever. Nesse quarto secreto também tinha um computador, que ela pensou que seria fácil para ela invadir o computador dos pais. Provavelmente ele tinha uma senha muito fácil, que seria algo como o aniversário dos irmãos combinado, a data de nascimento. Mas não foi bem assim. Os pais tinham um conhecimento grande em tecnologia para proteger aquele computador. E ela passou meses para conseguir invadir aquele computador e descobrir o que tinha dali de tão importante. Ela invadiu o computador, descobriu sobre a Ordo Realitas, mais informações sobre a Ordo Realitas, descobriu sobre criaturas, descobriu sobre outros agentes da Ordo Realitas, mas nada disso chamou tanta atenção dela quanto a foto de uma determinada pessoa. Mas antes de eu falar da foto dessa pessoa, nesse meio tempo, enquanto ela passava, ela tentava assim colocar os irmãos para fazer o máximo de atividades possíveis para ela ficar sozinha em casa. E nesse tempo que ela estava sozinha em casa, ela passava a maior parte do tempo dela estudando sobre esse mundo todo que ela estava descobrindo na hora. Ela não queria que os irmãos se metessem nisso, porque se os pais dela fizeram assim questão de esconder sobre esse mundo dela e dos irmãos. Então devia ter alguma coisa muito importante, alguma coisa muito bizarra nesse mundo que os pais dela achavam melhor eles não descobrirem. Por isso ela queria respeitar um pouco esse desejo dos pais e tentar manter os irmãos mais afastados possível dessa relação. Por isso que ela passou a sempre pesquisar essas coisas quando os irmãos não estavam em casa. A Rosalie foi de boa. A Rosalie realmente não estava interessada em saber o que aconteceu naquela noite. Mas o Alastor não. O Alastor realmente queria entender o que aconteceu com os pais. Queria entender o que foi aquela criatura que apareceu
e que mexeu com a cabeça dele de uma forma que nem ele sabia explicar. E basicamente o Alastor, ele começou a perceber que a Alice, ela estava indo atrás dessas informações e começou aqui meio que revirar as anotações da Alice enquanto ela não via. E aí ele começou a fazer as próprias investigações. A Alice descobriu que ele estava fazendo as próprias investigações e ao invés de proibir para que ele continuasse escondendo isso, que ela sabia que proibir não ia adiantar de nada, ela fez um combinado com ele. Ela contaria o que ela sabia, o que ela tinha descoberto, e ele contaria para ela tudo que tivesse descoberto. E eles iriam pesquisar juntos a fundo sobre esse mundo totalmente desconhecido para eles, desde que o Alastor aceitasse algumas condições. Essas condições envolviam que ele continuasse indo bem na escola, tirando boas notas. Ele não iria atrás dos casos paranormais, entendeu? Ele passaria qualquer coisa que ele visse paranormal, ele passaria as informações para ela. Tudo que ele descobrisse, ele deveria passar para ela. Independente do que acontecesse, ele teria que obedecê-la. Caso alguma coisa acontecesse, da mesma forma que aconteceu com os pais deles, caso algo ruim viesse a acontecer, a casa deles fosse invadida, ele deveria simplesmente pegar a Rosalie e fugir de casa, que ela dava conta, que ela se virava. Ele não deveria tentar ajudá-la, tentar protegê-la. A missão dele era pegar a Rosalie e fugir. E a última regra, não contar nada para Rosalie. O Alastor aceitou aquilo, e aí os dois passaram a pesquisar sobre esse mundo paranormal juntos. E como os pais deles faziam parte da Ordo Realitas, o Alastor e a Alice fizeram a própria ordem, a própria organização, fizeram a Ordo Karaoka. Esse foi um termo que a Alice usou porque eles eram sempre quando os pais viajavam, levavam os três, né? Eles ficavam sempre conhecidos como os cariocas. E carioca veio do tupi karaoka. Então a Alice resolveu, como ela não estava com muita ideia de criar nome, ela resolveu usar esse nome e criou a Ordo Karaoka. A principal função da Ordo Karaoka era fazer com que os dois irmãos entendessem que eles tinham que estar unidos. Eles tinham que ter em mente que eles só podiam de verdade contar um com o outro na luta contra o outro lado. Então foi uma forma de unir os dois. Então surgiu a Ordo Karaoka, que era feita pelo Alastor e pela Alice. E aí vem uma curiosidade que eu não coloquei aqui, mas isso daí vai ser explicado na história, que basicamente, quando eles começaram a entrar nesse mundo, a Alice não sabia exatamente sobre o que eles estavam pesquisando e o que poderia acontecer com eles. Então ela tentou proteger a identidade deles o máximo possível. A forma que ela escolheu para proteger foi alterando o nome deles. Qualquer coisa que eles fossem trabalhar em relação ao paranormal, eles não deveriam falar o próprio nome. E a Alice criou um apelido, que foi o Mione, e o Snow criou o apelido dele, que foi Snow, né? O Alastor resolveu ser chamado apenas de Snow. Nesse meio tempo também a Alice resolveu usar uma máscara para cobrir o seu rosto, tampando um pouquinho sobre a sua verdadeira identidade. Então, e aí, gente, isso daí eu vou explicar melhor para vocês porque que a gente criou essa historinha por trás, tá bom? Ok, fechou isso. Eu tinha falado pra vocês que a Alice tinha encontrado no computador dos pais a foto de um cara que chamou muita atenção. O nome desse cara era Joaquim Vidar. O motivo pelo qual a foto chamou tanta atenção é porque aquele era o homem que a Alice tinha visto no dia da morte dos pais. Aquele último homem que provavelmente estava controlando a aberração de carne, seja lá como ele poderia controlar aquilo. Alice reconheceu o rosto daquele homem na hora. E quanto mais ela pesquisava, via ele no computador dos pais sobre aquele homem, mais ela ficava com raiva dele. Ele era amigo dos pais dela. Eles foram para missões juntos. Ele era um agente da ordem. Como ele traiu? Por que ele traiu os pais? Por que ele levou aquelas criaturas lá? E a Alice ficou com muita raiva desse cara. Ela resolveu pesquisar tudo que podia, tudo que encontrou, tudo que ela tinha acesso, ela pesquisou sobre Joaquim Vidar. Ela fez um verdadeiro dossiê sobre ele. Ela falou com o Alastor, mandou o Alastor procurar tudo que conseguisse achar sobre o Joaquim Vidar e foi montando o seu dossiê. Ela tinha com certeza mais informação do que qualquer outro site na internet teria sobre esse cara. Ela pesquisou na Surface, foi em fóruns,
foi na Deep Web, foi na Dark Web, enfim, toda a pegada digital que o Joaquim Vidar tinha deixado, a Alice teve acesso, montando uma ficha completa sobre ele. Ela descobriu que ele era um agente da Ordo, que ele ia em muitas missões com os pais dela, e eles eram até amigos, sabe? Tipo, tinha umas fotos deles em momento de descontração. E ele era um militar também. E saber que esse cara traiu os pais dela, e esse cara estava vivo, andando por aí, enquanto os pais dela estavam mortos, o irmão dela estava com danos, né, com TDI, e a vida dela ter se destruído por causa desse cara, era demais para ela. Ela não aturava isso. Então o que ela fez? Ela resolveu fazer um plano para ir atrás dele. Logicamente que a Alice estratégica sabia que nunca teria chances contra o Joaquim. O cara era um militar, ele era agente da Ordem. E o que era a Alice? A Alice era uma ex-futura universitária, entendeu? Ela não tinha a mínima chance contra ele. Mas a cada vez que ela via o irmão dela sofrendo pelo TDI, que ela via a irmã dela tendo essa introspecção, sempre que ela chorava, querendo, né, os pais de volta, chorava de saudade dos pais, ou acordava tendo um pesadelo assim, aquilo ali só alimentava a raiva dela e fazia com que ela ficasse cega por vingança. E foi o que ela fez. Ela passou meses fazendo um plano para poder encurralar o Joaquim Vidar. E a ideia dela era conseguir encurralá-lo, fazer falar por que ele traiu os pais dela e depois matá-lo. Esse era o plano dela, basicamente. Essa era a ideia do que ela iria fazer. Mas no fundo, ela sabia que se ela encontrasse com ele, ela não voltaria para casa. Ela sabe que ela não iria deixá-lo escapar, e ele provavelmente não iria deixá-la escapar como ela escapou aquela noite. Então ela fez um plano B. Ela basicamente juntou tudo o que ela tinha sobre o Joaquim em um arquivo e fez um e-mail explicando para os irmãos tudo sobre o Joaquim e o porquê daquele arquivo. E ela simplesmente foi atrás dele. E se ela não voltasse, o que ela imaginou que iria acontecer é que aquele e-mail seria enviado para os irmãos dela em 7 dias. E ela foi atrás de Joaquim, com vontade de esganá-lo com as próprias mãos, mas sabendo que as chances disso acontecer eram bem poucas. E bem, ela está viva, então vocês imaginam que ela não morreu. Porém, ela também não conseguiu pegar o Joaquim. Na verdade, o Joaquim pegou, ela foi tentar encurralar o Joaquim, mas o plano não deu certo. O Joaquim encurralou ela. Só que em vez de matá-lo, ele contou a verdade para ela. O Joaquim, ele não era um traidor. E aí foi quando a Alice descobriu toda a verdade sobre o que aconteceu naquela noite em que os pais dela morreram. Basicamente, o Joaquim, o irmão do Joaquim e os pais da Alice, eles tinham conseguido acabar, desmantelar uma organização de ocultistas. Eles pensaram que tinham matado e prendido todos os ocultistas daquela organização, mas não foi bem isso que aconteceu. Sobraram alguns, tiveram alguns remanescentes. E esses remanescentes foram atrás de justiça, foram atrás de vingança. A primeira coisa que eles fizeram foi ir na casa do irmão do Joaquim e assassinou toda a família do irmão do Joaquim. Ou seja, o irmão do Joaquim é a cunhada do Joaquim e o sobrinho do Joaquim. O Joaquim era para ter ido também de base lá, de arrasta para cima, só que por um motivo eu acho que ele não estava em casa, acabou não sendo pego por esses ocultistas, que depois foram atrás da família da Alice. E a ideia também era acabar com toda a família da Alice, mas só conseguiram matar os pais dela. Quando Joaquim viu que aqueles ocultistas mataram o irmão dele, a família toda do irmão, ele tratou de ir atrás da família da Alice para poder tentar salvar os pais, tentar salvar os amigos, que era... Eu sempre esqueço o nome da mãe e do pai. E é sempre. É a terceira vez que eu gravo esse vídeo e é a terceira vez que eu esqueço o nome dos pais dela nesse momento. Mas basicamente ele foi atrás da Regina e do Raimundo para poder salvar os dois, para poder falar que os ocultistas estavam lá, estavam indo na direção da casa deles. Só que ele chegou tarde demais. E ele chega na casa da Alice bem na hora em que o pai dela já está morto e a mãe dela está sendo atacada.
Aquele mesmo momento que ele chega em casa e vê a mãe sendo atacada pela aberração de carne, é o momento que o Joaquim chega na casa da Alice. Então ele vê a Alice fugir, ele não vai atrás da Alice porque ele acaba tendo que enfrentar a aberração de sangue, aberração de carne. Ele enfrenta aquela criatura, mata e depois faz a limpa no local, né? Ele tira todo o vestígio de coisa sobrenatural que aconteceu ali, porque ele sabe que se alguém chegar ali, e aquela situação de ver aquelas criaturas monstruosas podem acabar fazendo com que a membrana se afine, né? Todo aquele esquema. Então ele faz aquela limpa, né? É a aberração de carne, isso. Ele faz aquela limpa no local, retira os vestígios do bicho-papão, da aberração de carne, e é por isso que a polícia, quando vai lá, ela não encontra nada. A Alice não acreditou nele de cara, mas no fim ela acabou vindo a acreditar, e eles se uniram para ir atrás dos ocultistas remanescentes que eram dessa organização, que tanto acabaram com a família do irmão do Joaquim, quanto com os pais da Alice. Joaquim explicou para ela sobre as coisas da ordem, ela começou a ter uma aula meio que mais fácil, né? Acesso mais fácil às informações com o Joaquim. E aí foi quando ela conheceu sobre a ordem realita, conheceu dele falar, ela não entrou para a ordem. Ficou sabendo sobre o outro lado, sobre cultistas e sobre ocultistas. E lembrando que isso daí, galera, se passa lá em 2012, né? No caso, essa parte da história se passa bem antes de 2012. Uma época que a Ordo, ela não aceitava os ocultistas. Então, assim, ela começa o Joaquim fala para ela qual a posição da Ordem em relação a ocultistas. E ela até entende o porquê da Ordem não querer ter agentes ocultistas. Ela entende os motivos deles, mas não concorda. Porque para Alice, fogo se combate com fogo. Você ser um ocultista é você ter acesso a coisas, a muita coisa. Você mexer somente com as coisas da realidade te dá uma limitação muito grande. Enquanto os ocultistas eles têm acesso a criaturas, rituais, poderes e mais um monte de coisa que com certeza barraria assim, mesmo a melhor arma, entendeu? Então ela começa a estudar sobre isso, porque se ela quer acabar com uma organização de ocultistas, ela precisa ela precisa saber sobre o que ela está lidando. Então ela começa a estudar, descobre os perigos de questões de como poder começar a enlouquecer, ter perda de sanidade, coisa assim. Mas ela aceita pagar esse preço desde que ela consiga vingar a morte dos pais dela e, quem sabe, assim, consiga fazer com que o irmão seja meio curado, e que os irmãos tenham uma vida normal, entendeu? Depois disso. Pelo menos é o que ela pensa, né? Não tô falando que ela tem muita razão não, tá, gente? Mas ela tem isso em mente, então ela começa a estudar sobre o outro lado, começa a estudar sobre rituais. E ela quer saber tanto sobre o outro lado, quanto aquelas pessoas que ela jurou acabar com a vida deles. E aí ela só tem uma coisa, ela quer aprender sobre esse outro lado, mas ela sabe os perigos dele, por isso ela não quer que os irmãos se metam nisso. Com a Rosalie, ela não precisa se preocupar. O problema é o Alastor. O que acontece? Quando eles completam 18 anos, a Rosalie e o Alastor completam 18 anos, a Alice sabe que não pode mais mandar muito neles. Mas a Rosalie, ela consegue seguir a carreira militar que ela passou os últimos 4 anos estudando, fazendo exercício físico para passar na prova, para ir para a carreira militar, para seguir carreira militar. E o Alastor, com 18 anos, decide que vai passar a seguir, a ir com a Alice atrás das investigações. Ele não vai mais ficar só em casa, vai fazer investigação de campo, vai atrás de criatura e tudo mais. E a Alice fala com ele que tudo bem, que ela não pode proibi-lo, mas que é para ele fazer faculdade, que é para ele terminar de estudar, terminar os estudos, e que ele deve manter as mesmas coisas, né, as mesmas regras. Ele deve obedecê-la, e se ela mandar ele fugir, é para ele fugir e questionar. E, novamente, não contar nada sobre isso para Rosalie. E a última regra é que o Alastor,
ele não mexesse com o outro lado. Porém, essa regra, o Alastor, ele acaba desobedecendo 2 vezes, o que gera uma briga muito grande entre eles dois. Mas ela sabe que no fundo ele fez isso porque ele quer ser mais forte para proteger tanto a Alice quanto a Rosalie. Então não tem como ficar muito bolada com ele. E atualmente, quando a aventura começar, a Rosalie vai ter acabado de voltar para o Rio de Janeiro, porque com a questão do exército e tudo mais, né, da carreira militar dela, ela acabou indo para outros estados. E agora ela foi transferida para o Rio de Janeiro e vai voltar para casa, enquanto o Alastor e a Alice, eles vão tentar esconder esse mundo paranormal da Rosalie. Se vão conseguir ou não, vocês vão descobrir quando começar lá a aventura arcade, tá bom? Então não deixem de ver, não deixem de acompanhar, vai começar em fevereiro. E galera, voltando aqui rapidinho para vocês, o que acontece? Esse era o momento, tá, da live que eu criei uma ficha no Fichas OP, pelo menos uma parte da ficha, mostrando um pouquinho sobre a Alice. Só que como a ficha tá meio que criada lá, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês a ficha da Alice, não no formato de ficha RPG, foi quando eu tava organizando, porque assim, a Alice ela tem 60% de Nex. Então assim, 60% é muita coisa. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrar pra vocês a criação da ficha dela, explicar alguns detalhes da ficha, mas eu não vou criar lá no Fichas OP, tá bom? Mais à frente eu faço um outro vídeo explicando pra vocês como uso o Fichas OP, só pra vocês conhecerem, quem não conhece e quer jogar, que realmente é um site muito interessante pra quem tá criando aí sua ficha, pra quem tá criando a sua aventura, tá bom? E facilita bastante durante a criação. Então agora vocês vão ter acesso à ficha da Alice Snow, também conhecida como Mione, tá? E aí vem a explicação, galera, o porquê desse apelido e tudo mais. Como o Filho do Show convidou a gente, né, da Horda do Karaoke para participar, a gente queria utilizar os mesmos apelidos que a gente utiliza nas lives. E aí a forma que eu achei, que a gente achou para poder usar esses mesmos apelidos, é simplesmente tendo um motivo pelo qual eles têm que esconder a identidade. E é da mesma forma assim, que, por exemplo, eu não queria colocar para minha personagem que o nome dela é Hermione, por isso o apelido dela é Mione, não. O apelido dela é Mione porque ela escolheu isso, entendeu? Da mesma forma que eu não me chamo Hermione para ter o apelido de Mione, tanto eu quanto a Alice, só quisemos homenagear um personagem que a gente gosta muito de uma saga literária, entendeu? O Snow continuou sendo Snow, aí ele puxou por causa do sobrenome da família. E a Rosa vai ser Rosa de Rosalie, né? Apelido Rosa, tá? Então foi por conta disso. E a questão da máscara é mesmo, da máscara da Alice, é a mesma questão pelo fato de eu sempre usar máscara para participar aqui das lives, tá bom? Então esse foi o motivo. Agora, pessoal, vou mostrar então para vocês a ficha da Alice, beleza? Então essa aí é a ficha da Alice. Eu vou explicando alguns pontos para vocês referente à ficha dela, tá? 24 anos, ocultista universitária, graduado e agente especial. Eu sei que a questão da patente era muito mais focada para a questão da ordem dos realitas e tudo mais, entendeu? Mas como ela é uma coisa que ela também é focada pela questão dos itens, né, que a gente tem acesso, mesmo que o pessoal da Horda do Karaoke não faça parte na história da Horda dos Realitas, a gente manteve a patente para poder saber quais são os itens que a gente tem acesso de pegar, tá bom? E galera, fazer um personagem com 60% de Nex é muito complicado, porque tem muita conta que vocês têm que fazer. Então eu coloquei aqui, e eu vou explicar para vocês como eu fui fazendo essas contas, tá? Mas antes de eu falar aqui, principalmente sobre essas contas aqui de vida, sanidade e esforço, eu vou explicar o porquê que eu cheguei nessa conta, tá? Primeira questão, vem a parte dos atributos. Para quem não conhece o sistema de ordem paranormal, você tem um ponto em cada um desses atributos: agilidade, força, intelecto, presença e vigor. E você ganha mais 4 pontos para distribuir onde você quiser. Então você tem ao todo, inicialmente, 9 pontos. Quando você tem 20%, chega em 20% de Nex e 50% de Nex, você ganha mais um ponto para você distribuir nos atributos que você quer. Como a personagem ela tem 60% de Nex, ela ganhou aí a parte de ter 2 pontos de atributos a mais.
Então, ao invés de 9, eu tenho 11 pontos de atributos, tá? Coloquei explicadinho, porque quando eu tava criando a ficha, até para não me perder, eu acabei preferindo explicar aí o porquê desses pontos extras, tá bom? Então, ela tem 1 de agilidade, 2 de força, 4 de intelecto, 3 de presença e 1 de vigor. E explicando para vocês o porquê que eu fiz essa escolha. Um ocultista, ele tem que ter, de preferência, bastante ponto em intelecto e em presença, tá? Principalmente pela questão de presença, principalmente pela questão de PE, tá bom? De ponto de esforço. Porque você usa muito ponto de esforço em ritual. Por que eu coloquei força? Às vezes a necessidade de força não é tão grande, né? Para um personagem como o meu, que é na verdade uma ocultista, que ela funciona, a minha personagem, pelo menos eu fiz ela muito para ser suporte, tá? Tentando me lembrar a palavra. Então o que acontece? Sendo suporte eu não preciso tanto de força, mas a força ela tá ligada ao quanto de carga você pode levar. E como eu estou no Nex 60, eu tenho acesso a muitos rituais. Então eu acabo tendo ritual de todos os elementos. E para cada elemento que você tem ritual, você gasta 1 de carga para você carregar os itens para conjurar aquele ritual, o ritual daquele elemento, entendeu? Por isso, eu acabei botando 2 de força, porque senão eu já ia ter 4 espaços ocupados só com o ritual e eu não poderia levar mais nada. Então, agora, 4 de 5 espaços. Então, como eu tenho 2 de força, eu tenho possibilidade de ter até 10 de espaço. Eu tô só abrindo aqui o livro da Ordem Paranormal, porque tem uma coisinha que eu sempre esqueço de falar o motivo que eu tenho um aumento ali na parte de perícias. Aí deixa eu só abrir aqui para eu poder ver a regra direitinho, para eu passar as informações corretas para vocês. Estou tentando enrolar vocês enquanto eu chego aqui na parte que é... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Só mais um minuto, gente. Peço 1000 perdões. Tá, beleza, já achei. E aí, beleza, então tem os atributos, tá? Com isso, eu tenho muito acesso a algumas perícias, tá? Por padrão, eu tenho 2 perícias de origem, que é atualidade e investigação, que é minhas perícias de origem universitário, e 2 de classe, que é ocultismo e vontade, que é minha classe ocultista, tá? Além disso, eu tenho acesso a 3 perícias, mais meu intelecto. Aqui na hora que eu tava fazendo, eu tinha colocado 3 de intelecto, mas tem 4, né? Então, na real, eu tenho, ó, como se fosse essas 3 aqui, tá? Padrão, e essas 4 aqui referente ao meu intelecto, ok? Por que aqui eu tenho tanta perícia como veterano, tá? Normalmente, você vai começar com as perícias, tá? Elas sendo todas no... Qual o nome do nível? No nível como treinado. Só que, quando eu chego em Nex 35, como eu falei pra vocês, eu tenho Nex 60. Quando eu chego em Nex 35, eu escolho o número de perícias treinadas igual a 3 mais intelecto. Tá? Então, eu tenho 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 perícias, né? Pra aumentar o meu grau de treinamento nessas perícias. No meu caso, de veterano, de treinado para veterano. E quando eu chegar no nível, no Nex 70, posso aumentar de veterano para expert. Então, eu aumentei essas perícias aqui para veterano, devido a chegar ao Nex 35. E aí vem importante você ter um intelecto alto, tá bom? Tanto para a quantidade de perícias que eu tenho, quanto para a quantidade de perícias que eu posso aumentar esse meu nível. Beleza? Agora vamos aqui mais para baixo, tá? Conforme eu vou aumentando de Nex, eu vou tendo aí essa parte de poder escolher alguns poderes de ocultista, tá? E aí, 2 poderes de ocultista eu escolhi identificação paranormal, quando eu cheguei em 30% de Nex, que aí eu recebo mais 10 em teste de ocultismo para identificar criaturas, objetos ou rituais. Com 45% de Nex eu peguei mestre em elemento, tá? Que aí eu peguei mestre em elemento morte, porque o custo para lançar os rituais desse elemento diminui em menos 1 PE, tá? Então, por exemplo, por que eu escolhi? Não é necessariamente você precisa escolher o elemento que você tem afinidade. Eu escolhi porque, como ali a Alice era bastante suporte, e ela vai estar com os irmãos nas missões, eu provavelmente vou utilizar muito cicatrização, que é o ritual do elemento morte.
Então, se eu puder fazer com que ele não tenha custo, né, para ser lançado, para mim vai ser ótimo, porque eu vou gastar menos PE. Então, eu tenho outros rituais também que são de morte, que vai ser muito bom poder diminuir do custo dele um de PE para conseguir ficar lançando, né? Então, foi por isso que eu escolhi esse elemento, tá? Fluxo de poder, eu só posso ter ele a partir do Nex 60, e nele eu posso manter 2 efeitos sustentados de rituais ativos simultaneamente. E ali, se ela tem alguns rituais que ela possivelmente vai precisar manter sustentando aí, como velocidade mortal, entre outros aí que vocês vão ver mais à frente. Então, para ela, esse daqui é um ótimo poder. Além disso, eu tive no Nex 15 e no Nex 50, eu pude escolher mais poder também. E eu escolhi transcender, tá? Transcender você pode escolher quantas vezes você quiser. E aí você pode escolher um ritual ou um poder para poder colocar. E aí o que eu escolhi foi potencial aprimorado, tá? No qual eu tenho... potencial aprimorado tá aqui, desculpa. No qual eu recebo 1 de PE para cada vez que eu subir de Nex, ok? Se eu tiver afinidade com o elemento, e esse potencial aprimorado é do elemento morte, né? Eu passo a ter 2 de PE por Nex. Como eu tenho afinidade com morte, esse daqui eu passei a ter mais 2 de PE por morte. Por isso, 2 PE por Nex, desculpa. Por isso que eu tenho tanto ponto de esforço assim, tá? Por causa disso aqui também. E na segunda vez que ele transcendeu, eu tive sangue de ferro, que eu ganho 2 pontos de vida por Nex. Então, aí tá até aqui falando para exatamente facilitar na hora de eu fazer as contas, que, por exemplo, se eu escolhesse esse poder quando tiver 50% de Nex, eu recebo 20 de pontos de vida. Então, esse aqui é bem interessante, esse exemplo que ele deu tanto aqui quanto aqui, porque surge muita dúvida de eu começo a fazer essa contagem a partir do momento que eu ganhei ou é retroativo, e a contagem é retroativa. Então, mesmo que você tenha, sei lá, conseguido, por exemplo, sangue de ferro, por exemplo, eu peguei com 50% de Nex, isso não, e eu tô com 60%, eu não vou aumentar somente 4 pontos, e sim 24 pontos, entendeu? E agora, vocês já sabem dessa parte aqui, depois eu vou falar sobre os rituais. Eu tenho poder universitário também, que eu recebo mais 1 de PE a cada Nex ímpar que eu tiver, tá? Então agora vamos fazer aqui as contas dos pontos que eu tenho, dos pontos iniciais. De vida, eu fiquei com 70 pontos de vida. Por quê? Eu começo com 13 pontos iniciais, avanço a cada avanço de Nex eu ganho mais 2 pontos, e a cada avanço eu ganho mais 2 pontos normal e mais o meu vigor, que é 1, tá? O que acontece, galera? Surgiu uma dúvida também, surgiu uma dúvida no pessoal do TikTok, que eu tô postando coisa lá, então acompanhe o nosso TikTok, que esse avanço aí começaria do 0% de Nex. Mas como é uma conta que ela é feita para ocultistas, e você só pode escolher sua classe quando você tem 5% de Nex, eu acredito, tá? Pelo menos é assim que eu acho que também o Fichas OP faz, porque fazendo as contas com ele bateu direitinho isso, tá? A partir de 5% de Nex que eu começo a ganhar isso por avanço de nível. Então, como eu tô no Nex 60, eu tive avanço aí, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, eu tive 11 avanços de Nex aí, por isso coloquei aqui. Então, eu tenho no total 13 de vida, 13 inicial, 2 vezes 11, que vai dar 22, 1 vezes 11, que vai dar 11, mais 2 vezes 12. E esse aqui é por causa do sangue de ferro, que ele conta retroativo. Então, ele começa a contar mesmo a partir do momento que você avançou, porque você foi de 0 para 5, tá? Então, por isso que esse aqui eu multipliquei por 12. E aí deu 70. Sanidade começa com 20, você começa com 20 iniciais e você ganha 5 pontos por avanço de nível, tá? Mas por que coloquei somente 9 avanços de nível aqui? Porque quando eu escolho o transcender, eu não ganho sanidade nesse aumento de Nex. E como eu escolhi o transcender 2 vezes, né, 11 menos 2 vai dar 9. Por isso ela tem 65 de sanidade, porque são os 20 iniciais, mais 5 vezes 9, ok? E de esforço, eu começo com 7. A cada avanço de nível eu ganho 4, mais a minha presença,
Então eu botei 4 vezes 11, mais 3 vezes 11. Ganho também mais 2 do potencial aprimorado, então 2 vezes 12, né? Porque também é retroativo, esse aqui do potencial aprimorado. E mais avanço de níveis ímpares, tá bom? Então, mais 7, eu ganho 1, mas cada vez que eu avanço de nível ímpar, eu ganho mais 1, tá? Por causa do poder universitário. E daí que surgiu esse 115 aqui. Se vocês fizerem a conta numa calculadora, coisa do tipo, porque eu sou péssimo em matemática, eu admito, entendeu? Eu levei muito tempo para poder fazer essas contas aí. Mostrei pro mestre, ele concordou, então eu acredito que tá certo. Mas se vocês fizerem essas contas e ver que tá errado, pode deixar nos comentários, me fala aí onde errei, porque aí eu faço a alteração lá depois. Aí as perícias, como vocês estão vendo aqui, eu já falei quais são, né? Eu não tem muito o que falar sobre elas, entendeu? O que eu quero passar para vocês agora, a última parte, são os rituais. Eu vou explicar um pouquinho dos rituais. Não vou me estender falando sobre todos os 21 rituais, entendeu? Porque eu não vejo necessidade. Mas vou falar um pouquinho como eu cheguei nessa quantidade de rituais aí. Eu começo com 3 rituais de primeiro círculo, 11 rituais que eu tenho por avanço de nexo. Sempre que eu avanço de nexo, eu aprendo um ritual de qualquer círculo que eu possa lançar. Então, desses 11 rituais, eu tenho 3 de primeiro círculo, 6 de segundo círculo e 2 de terceiro círculo. Eu ganho mais 3 rituais porque eu sou graduado. E aí, quando eu tenho Nex 10, eu tenho Saber Ampliado, onde eu aprendo um ritual de primeiro círculo. Toda vez que ganho acesso a um novo círculo, eu aprendo um ritual adicional daquele círculo. Então tá aqui os 3, um de primeiro, um de segundo, um de terceiro. E 4 rituais por causa do graduado quando eu chego a Nex 40. Que eu aprendo uma quantidade de rituais de primeiro círculo ou segundo círculo igual ao meu intelecto. Como eu tenho 4 de intelecto, eu ganho 4 rituais de primeiro e segundo círculo. E aí, daqui são os rituais, né, que a Alice vai ter. Amaldiçoar a arma. Compreensão paranormal. Compreensão paranormal eu coloquei porque ela tem acesso, ela aprende de forma sobrenatural qualquer linguagem, qualquer símbolo, entendeu? Ou livro. Então, mesmo que eu não conheça idioma, eu posso saber, né, o que a pessoa está falando, o que eu estou lendo, desde que seja um idioma humano, né? Como não saber se a aventura ia passar no Rio de Janeiro, ia passar no Brasil ou não, eu preferi ter isso daí para caso eles fossem para fora do Brasil, a gente não ficar perdido com qualquer informação que tivesse durante a missão. Eletrocução, que é para dar dano. Embaralhar, que é para proteção, tá? Aquela ritual do Dante de fazer cópias de si mesmo, o que o Guizo também teve. Então, daí eu sei que é muito bom. Cicatrização, ritual de cura, como eu falei com vocês. Consumir manancial é um ritual meio de cura temporária. No caso, é um ritual pessoal. Eu consigo até 3d6 de pontos de vida temporária, sugando tempo de vida de planta, insetos e até mesmo do solo ao meu redor. E aí, isso aqui, galera, é muito para um outro que eu vou ter lá na frente, que é hemofagia, tá? Decadência, também é de dano, vocês já conhecem. Armadura de sangue, imagino também que vocês já conheçam, tá? É de proteção. De segundo círculo, eu tenho Eco Espiral, que é aquele poder do Dante também, de criar uma miniatura e ficar ali segurando, mantendo aquela miniatura. Quando você esmagar, quando ele esmaga aquela criatura, a criatura recebe o mesmo ponto de dano, né, que foi dado. Velocidade mortal, no caso eu posso aumentar uma ação de movimento, ou se eu utilizar a decente, a verdadeira, eu posso aumentar para uma ação padrão. Então assim, isso vai ajudar bastante, principalmente a proteger os irmãos, a dar uma velocidade mortal, talvez para Rosalie, por exemplo, que ela é mais tanque ali, ela é mais na frente. Invadir mentes. Ele é muito interessante a parte do rajada mental, que dá 6d6 de pontos de dano de conhecimento, mas eu peguei principalmente por causa da ligação telepática. Quando o Snow começou a ir para as investigações com a Alice, ela provavelmente estudou esse ritual para que ela conseguisse se comunicar com ele durante o tempo todo, entendeu? Então, com certeza esse daí é um ritual que vai amanhecer o dia que eles vão para uma missão hoje. O dia amanheceu, como é um ritual que ele dura um dia, ela vai fazer o ritual para poder conversar, se comunicar com o Snow telepaticamente. E é o ritual que vocês já viram que o Guizo fez, entendeu? Hemofagia.
Eu peguei isso muito por causa do... também, que é meio que um combo com consumir manancial, tá? No qual eu posso dar pontos de vida meu, posso reduzir minha vida para dar ponto de vida para alguém, entendeu? Então, é basicamente isso. Não, desculpa, hemorragia não, é transfusão vital, é o de baixo. Transfusão vital, que é isso aí. Eu transfiro minha própria energia vital para alguma pessoa. Eu não posso ficar com menos de 1 de PV, tá? Com esse ritual. Mas basicamente é um ritual que com certeza é muito bom para a ideia da Alice, que é de proteger os irmãos sempre. E ela com certeza vai transferir muita energia vital para eles. Hemofagia, ele basicamente arranca sangue do corpo do alvo através da pele dele, causando 6d6 de ponto de dano de sangue, e eu absorvo metade desse dano causado. Então é um ritual muito bacana porque você consegue dar dano e recuperar sua vida, entendeu? E aí isso também me ajuda também na questão da transfusão vital, de recuperar ponto de vida para mim e doar para os meus irmãos, digamos assim. Descarnar, tá? É um ritual que é isso. O descarnar, ele é ritual de dano mesmo, tá? Basicamente é isso. Paradoxo é um ritual que com certeza ele vai usar muito pouco, vai usar em último caso, entendeu? Porque ele causa 6d6 de pontos de dano de morte em todos os seres da área. Então provavelmente ela só vai usar isso se ela estiver sozinha com as criaturas. Ela não vai usar isso quando os irmãos puderem tomar dano. Flagelo de sangue, basicamente eu toco numa pessoa, gravando uma marca no corpo dessa pessoa, e eu dou ordens para essa pessoa. Se essa pessoa não obedecer, né, a pessoa, é uma pessoa mesmo, eu acho que a criatura não pode, tem que ser pessoa. Dou ordem para essa pessoa, se essa pessoa não obedecer, ela ganha 10d6 de pontos de dano de sangue. Então ele é muito bom para se a gente for lutar contra uma pessoa. Agora, se for lutar contra criatura, eu acho que isso aqui nem vai ser usado, entendeu? Aprimorar físico, também para eu poder dar para outra pessoa. O alvo, ele tem seus músculos tonificados, seus ligamentos reforçados, recebendo mais 1 em agilidade ou força. Tela de ruído é um ritual de proteção, entendeu? Basicamente isso. E aí os rituais de terceiro círculo: ferver sangue, que faz o sangue do alvo entrar em ebulição, causando 4d8 de ponto de dano, né? Causando até 4d8, caso ela não passe no teste. Aí aqui a duração sustentada, por isso que talvez isso seja interessante eu ter aquele outro ritual que eu posso sustentar mais de uma ação. Purgatório, tá? Também é basicamente uma poça de sangue que vai surgir na área e vai deixar os inimigos vulneráveis a dano balístico, de cone, impacto, de perfuração. E caso a pessoa tente sair, ela ganha 6d6 de dano de sangue. E Tentáculos da Morte também é uma... Assim, esses 3 rituais, galera, eu não conheço tão bem, porque eu nunca tive personagem de terceiro círculo, entendeu? Com tanto nexo assim. Então são rituais que eu tô lendo um pouquinho, eu tô estudando um pouquinho mais sobre eles para poder usar. Mas basicamente a pessoa vai sofrer 4d6 pontos de dano, tá? Se ela for atacada por um dos tentáculos. E é isso, galera. Aqui sobre equipamento eu não acho nem tão interessante passar para vocês, porque é bem básico mesmo. Acho que assim, as coisas mais interessantes é o revólver dela, que tem a modificação discreto, e ele aumenta de categoria, mas pé diminui o espaço. Aí tem a bala, o punhal, uma proteção leve, a soqueira que o pai dela deu, entendeu? Kit de perícia para medicina, para crime, já que eu tenho essas perícias. E a bandoleira, né, para poder sacar a coisa rápida, e os componentes ritualísticos. E a mochila militar, que aumenta mais um item, entendeu? Mais um espaço, digamos assim. Então, meus equipamentos eu tenho 10, eu teria 10 por causa de força, mas a mochila militar, que ela não ocupa espaço, e ela aumenta 2 espaços para mim. E o meu revólver, que também não ocupa espaço, né? Basicamente seria isso. E é isso, galera. Eu consegui chegar até a final. Eu estou muito feliz, porque com certeza essa gravação vai entrar. Daqui a pouco eu vou escutar o áudio, então eu só vou torcer para que tenha funcionado, para que esteja bem. Eu espero que vocês tenham gostado aí.
de conhecer a Alice. E se vocês gostaram, não deixem de acompanhar os próximos personagens para vocês conhecerem muito bem o Snow, para vocês conhecerem a Rosa. E acompanhem com a gente essa aventura, tá? Que vai ser muito interessante e que vai estar ao ar aí a partir de fevereiro. A data ainda a gente não tem como informar para vocês, mas em breve vocês vão ter acesso aí à data. Acompanhem as nossas redes sociais, sigam a gente lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, em todo lugar, tá? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Não deixe de acompanhar a gente e até a próxima, galera. Tchau, tchau!